Queridos irmãos e irmãs cursilistas, vocês estão vendo essa casa aí atrás de mim? Pois bem, essa casa ela fica lá em Palma de Maiorca, mais precisamente num vilarejo chamado Cala Figueira de Santini, que fica lá na Espanha. Por que eu estou falando dessa casa? Por que apresentar essa casa para vocês? Porque foi nesta casa que aconteceu o primeiro cursilho de cristandade. Foi nessa casa que, em agosto de 1944, um grupo de pessoas se reuniu com um grupo de jovens para fazer pequenos cursos a respeito da nossa fé. A situação em 1944 não era tão diferente da nossa situação hoje. O povo daquele lugar vivia também uma crise profunda. Eles tinham acabado de sair de uma guerra civil, onde tudo foi destruído, muitas pessoas morreram, e o povo está desorientado, está numa crise profunda, vive numa incerteza, na insegurança. Os jovens não sabem que rumo tomar. Veja só o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mais de 80 anos depois, a gente está aqui vivendo também numa profunda crise. Mas uma crise causada por uma guerra um pouco diferente daquela guerra. É uma guerra contra o invisível. É uma guerra contra um vírus que causa o Covid-19, o coronavírus. Mas nós não vivemos muito diferente daquele tempo. Nós também vivemos hoje numa crise muito profunda. Estamos vivendo uma crise social, uma crise econômica, uma crise política. E isso tudo nos traz muitas incertezas, muitas inseguranças. Por isso, estamos em crise. E como passar por essa crise sem que a nossa fé entre em crise também? Então eu estou aqui porque eu gostaria de oferecer 3 pontos que eu acho primordiais nesse momento. 3 pontos que vêm da nossa tradição cristã e que pode muito bem nos ajudar a manter a calma, manter a esperança e principalmente preservar a nossa fé nesse momento de crise. O primeiro é a oração. É o primeiro passo para a gente manter a fé. A oração é diálogo, é conversa, é entre eu e Deus. É no diálogo com Deus que revigoramos nossa fé. O Papa Francisco diz que a oração é a respiração da fé, como se fosse o clamor que sai do coração daquele que crê e confia em Deus. Como se fosse o clamor que brota lá no mais profundo de cada um de nós e chega a Deus. Portanto, rezar é estar em comunhão, é dialogar com Deus. E se há diálogo, um fala, outro escuta. E o que nos leva para o nosso segundo passo, que é a Sagrada Escritura. Santo Expedito costumava dizer que a Deus falamos quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Quando rezamos, Deus nos escuta. Quando lemos a palavra de Deus, é a nossa vez de escutar, é a nossa vez de acolher, é a nossa vez de fazer com que o amor de Deus chegue no mais íntimo de nós, chegue no nosso coração. A oração deve ser sempre acompanhada da Sagrada Escritura. Somente assim será possível o diálogo entre Deus e nós. Não podemos esquecer que a Sagrada Escritura são palavras inspiradas por Deus, portanto, são fonte de esperança. São ela que nos dá ânimo, é ela que gera vida, é ela que renova nossas esperanças. E aí eu vou chegar no terceiro ponto, que é a esperança. São Paulo diz que quando temos esperança, nos tornamos pacientes, perseverantes na fé. Eis aí
a importância de manter a fé nos tempos de crise. É a fé que vai garantir esta realidade esperada e as exigências que isso explica. Ou melhor, implica. A esperança cristã mantém a paciência, mantém a fidelidade para com Deus, cuja expressão maior, segundo o Novo Testamento, é o amor. Pois é, a fé é amiga da razão, e as duas caminham junto, lado a lado, como parceiras, são inseparáveis, na busca de soluções para toda crise que ponha em risco a vida humana. Lembremos sempre que Deus é amor. É nosso refúgio. Como diz nosso patrono, São Paulo, precisamos combater o bom combate, mas também precisamos guardar a fé. Então, eu espero que nós, durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de quarentena, esse tempo de crise muito profunda, a gente possa combater todas as inseguranças que nos cercam, mas principalmente preservar a fé, resguardar a fé. Que a gente possa permanecer na fé, na esperança e na caridade. Que a gente possa fazer a nossa parte para que daqui a alguns dias a gente possa de novo nos reencontrar nesta casa, a casa de Deus, para louvar, para agradecer, para celebrar a vida. Então, que durante esse tempo a gente não se esqueça que o Deus que caminhou com o povo eleito no deserto, durante o Êxodo, é o mesmo Deus que caminha hoje com nós no tempo de crise. De colores.